Bem-vinda à nova temporada do Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de Schopenhauer no Enem. Portanto, como sempre, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Arthur Schopenhauer. Bem, vale dizer que foi uma surpresa encontrar o seu nome entre as questões do Enem. E para lidar com o seu pessimismo, ninguém melhor do que a Dona Lídia, uma grande personagem de Eduardo Coutinho, para nos acompanhar. Saca só. Eu conheci um senhor, e eu já tinha 4 filhos, já era separada, e eu conheci um senhor bom, tinha uma possibilidade financeira boa, e eu uma possibilidade financeira péssima, e eu conheci, e tornamos-nos amantes. E em 73 fizemos e parimos uma menina. Fizeram aí? E parimos. Só que nós fizemos e eu pari sozinha. Porque a cintura começou a engrossar, a barriga, o abdômen começou a ficar protuberante. Aí aquela coisa assim da cinturinha fina, do molejo, do remeleixo, acabou. Bem, como você deve ter visto, certas filosofias exigem experiência de vida. E por esse motivo, a Dona Lídia vai nos seguir adiante até o final. Antes de começarmos, vale chamar a atenção para o fato de que Schopenhauer não esteve presente somente no Enem. Ele também caiu na primeira fase da Unesp, como nós veremos daqui a pouco, e voltou a se repetir na segunda fase da Unesp. Ele lidar com a sua filosofia não é nada fácil, afinal de contas, ele abre as portas para a crise da metafísica cartesiana ali no comecinho do século XIX e dessa maneira, então, ele dá vazão à filosofia nietzschiana e também ao surgimento das ciências psicos, isto é, as ciências da subjetividade, tanto a psicologia quanto também a psicanálise. Em outras palavras, lidar com Schopenhauer significa encarar que a felicidade moral, isto é, a valoração nobre de uma prática da vida, pode não estar na satisfação de prazeres, mas, ao contrário, está justamente na privação, na capacidade que nós temos de evitar sofrimentos. Bem, é provável que você já tenha tomado um fora, ou então, de certo, já tenha tomado alguma negativa para continuar um relacionamento. Bom, vai que essas pessoas tinham razão, né? Afinal de contas, nem sempre somos tão interessantes assim. De certo que esse raciocínio pode não te agradar, mas quem disse que a filosofia tem que ser entretenimento, né? Por essas e outras, nós trouxemos aqui a Dona Lídia, com a sua experiência de vida, para nos acompanhar. Quando bela e jovem, ela se apaixona por um senhor boa vida e boa pinta, mas que só queria curtição. Depois de muito sofrer, ela teve que cair na real. Eu e vocês, assim como ela, temos que lidar com o fato. Muitas vezes as pessoas estão mais coladas à natureza do que nós imaginamos. Dito de outra forma, é como se nós fôssemos movidos por uma vontade cega e absurda que muitas vezes nos angustia. Diante dela, a nossa razão é somente uma marionete que tenta lhe dar ritmo, direção ou então algum sentido. Cá entre nós, mais uma vez, de fato que na maioria das vezes nós tomamos uma decisão e depois racionalizamos em busca de alguma justificativa, em vez de ser o contrário. Isto é muito raro que nós de fato racionalizemos para decidir, deliberar a respeito dos nossos sentimentos. Isso significa então que essa vontade cega e absurda está intimamente ligada à nossa preservação da espécie, ao instinto de privação dos nossos sofrimentos. Voltemos à Dona Lídia. Quando eu trabalhava como motorista de táxi, à noite, eu tive que fazer o BTC, na 2 de dezembro, no Largo do Machado, onde eu nasci. E eu conheci a esposa do Tenente Omar, lá na 2 de dezembro. E ela arrumou para eu operar, para não ter mais filho. Aí o meu corpo voltou ao normal. Voltando ao normal, ele tornou a se apaixonar. Mas aí eu já não tinha mais a paixão, tinha machucado muito, tinha doído muito, porque os meus filhos tinham uma vida assim, saiu da fome para a fartura e voltou para a fome.
Mas quando ele volta, ele fica e você não quer que volte mais. Eu quero que volte, mas agora eu quero mais dinheiro. Como eu disse, Schopenhauer é um cara que exige repertório afetivo, experiência de vida, ou como chamam por aí de inteligência emocional. Portanto, para a gente começar a nadar de braçadas em sua filosofia, vamos à questão 1 da prova azul do Enem de 2016. E lembrem-se, vocês podem pausar o vídeo para acompanhar tanto a leitura do enunciado quanto também das alternativas. Saca só! Sentimos que toda satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a... A obra-prima de Schopenhauer é O Mundo como Vontade e Representação, que foi publicada em 1818, no mesmo ano em que Mary Shelley publica Frankenstein. E de certa forma essas obras têm algumas afinidades, depois nós trataremos delas. Voltamos ao Schopenhauer para poder entender como nessa obra existe uma proposta de eudemonia, isto é, de vida virtuosa, aquela vida que vale a pena ser vivida, um pouco mais lunar do que de hábito. O que isso significa? Ora, a vida virtuosa é aquela que compete a você mesmo. Se em Kant nós encontramos a razão como um artifício capaz de nos esclarecer, de nos dar autonomia diante das decisões, isto é, como um bem universal dotado de virtudes, em Schopenhauer, na verdade, a felicidade, isto é, a vida virtuosa, se encontra naquilo que somos, ou melhor dizendo, no convívio de fato com a pessoa que se é. Dessa maneira, em 1851, um pouco mais velhinho, ele publica os seus Aforismos para a Sabedoria da Vida, na qual afirma, por exemplo, que uma pessoa vulgar só pensa em como passar o tempo, enquanto uma pessoa talentosa se preocupa em como aproveitar o tempo. Pois é, muitas vezes nós confundimos prazer com alegria, prazer com felicidade, mas na verdade quando se lê Schopenhauer, você começa a entender como a eudemonia, isto é, a vida virtuosa, está justamente no reconhecimento das diferenças entre prazer e alegria, já que muitas vezes os prazeres são capazes de nos escravizar. Por esse motivo, de certa forma, a lição que a dona Lídia nos deixa é justamente essa, que a sabedoria da vida está na capacidade que temos, ou então que nós temos que ter, de administrar os nossos afetos, isto é, de segurar as rédeas das nossas paixões e de dizer para o nosso corpo, silêncio. Mas é claro que esse tipo de coisa não é fácil conquistar, porque são coisas que só o tempo nos ensina. E quando não se tem experiência de vida, o melhor que nós fazemos é sermos sensíveis, dar escuta, dar ouvido às experiências de vida, tais como a de Dona Lídia. Bem, feito isso, vamos analisar então as alternativas. Bem, a letra A não pode ser, porque o último lugar para a felicidade é um relacionamento. Ora, nós nunca somos donos dos nossos objetos de desejo. Nós somos donos somente dos nossos desejos. A letra B responde à questão. Apesar de cá entre nós o vocabulário administração não ser muito adequado à filosofia do alemão. A letra C não pode ser porque não é uma questão de epistemologia, isto é, de teoria do conhecimento, mas sim uma questão de filosofia moral. A letra D é esquecível, afinal de contas o nosso assunto não é religioso. Por sua vez, a letra E, até que ela pode te seduzir, mas você tem que ficar atento para distinguir o estoicismo da filosofia de Schopenhauer. Apesar de haver afinidades, no vestibular elas são coisas completamente diferentes. Para encerrar, vale dizer mais uma vez que Schopenhauer esteve presente tanto no Enem, quanto também na primeira e também na segunda fase da Unesp de 2016. Ora, apesar dos perfis completamente diferentes, isso diz alguma coisa a respeito dos vestibulares. Ambas as avaliações, ambas provas, avançaram decisivamente na filosofia contemporânea. Portanto, fiquem atentos para esse 2017. No mais, caso queiram aumentar o seu repertório afetivo e adquirir experiências de vida, não há lição melhor. Os filmes de Eduardo Coutinho e todas as suas personagens, particularmente as canções,
no qual está a Dona Lídia, você ainda vai ter um repertório cancioneiro, porque afinal de contas, as pessoas contam as suas histórias de vida junto com as canções da MPB, da música popular brasileira. Portanto, fica aí a lição, ou melhor dizendo, a sugestão. No mais, como sempre, mande as suas dúvidas, críticas e sugestões, acompanhe as provas aqui na descrição do vídeo, assim como os filmes, e deixem aqui os seus comentários para nos acompanhar nesse 2017. Abraços fortes e até a próxima!